Paz do Senhor Jesus seja conosco. Eu sou o irmão Edson Guiongo. Oremos. Pai, te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu nome. Graças te damos por esta oportunidade que nos concede para meditarmos na tua palavra. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração e seja feita a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje iremos falar do poder. Há palavras em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingivos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra refere-se a nós, jovens, para que sejamos sujeitos aos nossos pastores e com os outros irmãos. E para que consigamos fazer isso, há uma necessidade de nos revestirmos de humildade. Há uma necessidade de nos lembrarmos que sempre que o espírito de competição aparecer em nós, onde o intuito é ser o melhor ou a melhor que os outros ou que as outras, há uma necessidade de nós nos apartarmos dessas situações, nos apartarmos dessas atitudes, porque Deus não receberá uma adoração que derive de um espírito soberbo, mas sim de um espírito que reconhece a sua falta de sabedoria e dependência da infinita sabedoria de Deus. Para falar com o presidente da República, marca sua audiência. Para falar com o diretor ou diretora da escola, instituto ou universidade, marca-se audiência. Mas para falar com o nosso Deus, não precisamos de seguir os caminhos usados para falar com os homens. Deus está disponível a todo momento para nos ouvir, ensinar, capacitar, restaurar e salvar. Estamos falando da oração, amados irmãos. Estamos falando do poder que há na oração. A palavra em Daniel capítulo de número 6 diz o seguinte: durante 3 vezes ao dia, Daniel orava e buscava a Deus. Após ele ser nomeado um dos príncipes do reinado do rei Dário, este distinguiu-se dos outros príncipes, pois vivia segundo a palavra de Deus. Por isso o rei Dário o queria colocar como príncipe de todos os outros príncipes do reino. Mas os outros príncipes ficaram com inveja e tramaram contra Daniel, até que Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas na cova dos leões, Daniel não ficou de boca fechada, mas sim orou a Deus por proteção. E através da oração de Daniel, o poder de Deus desceu sobre aquela cova. E assim o anjo de Deus desceu sobre os céus e guardou a vida de Daniel dos leões. Não sei que tipo de cova você pode estar, mas Deus te diz: não fique calado, não fique calado, reaja. Abra sua boca e clame pelo agir de Deus nessa situação. E a resposta virá em nome de Jesus. A palavra ainda nos fala em Jonas capítulo de número 2. Pela sua desobediência a Deus, Jonas recusou de ir pregar a palavra em Nínive. Ele foi engolido por um peixe no mar. E eis que ele ficou no estômago do peixe 3 dias e 3 noites. Mas Jonas arrependeu-se e buscou a Deus em oração. Estando ainda no estômago do peixe, não oremos apenas quando a situação ou a nossa vida estiver boa. O diabo pode até dizer que já não há solução, quem sabe, por causa da gravidade do problema. Mas diz o Senhor: Jonas orou dentro do estômago do peixe e eu o libertei. Você está dentro de um problema, então faça como Jonas. Lembre-se de mim, busque-me em oração, pois eu sou o Deus de ontem, de hoje e amanhã. Clama a mim e essa situação não permanecerá assim. Eu estou acima dos teus problemas, diz o Senhor. A palavra do Senhor ainda nos fala em Esther, capítulo de número 5. Naquela época, a rainha não podia entrar nos aposentos do rei.
sem que fosse chamada. Mas o povo da rainha Esther, os judeus, estavam debaixo de uma ameaça de morte, porque Mardoqueu, que era ente querido de Esther, não se prostrava quando o capitão Hamã passasse. Mas para resolver esta situação, Esther e Mardoqueu não confiaram nas suas próprias forças humanas. Eles olharam para aquele que é poderoso para salvar e proteger. Eis que Esther e Mardoqueu e o povo judeu consagraram-se a Deus em oração e jejum. Durante 3 dias e 3 noites não comeram e não beberam, e viviam segundo a palavra de Deus. E no 3º dia da oração, Esther entrou nos aposentos do rei. Falou com o rei sobre a ameaça que o povo dela sofria. E assim o povo judeu foi liberto. O diabo, em certos momentos, tem dito que é impossível ficar 3 dias e 3 noites sem se alimentar, vivendo apenas da palavra de Deus, porque ele sabe que a oração e o jejum têm poder para aniquilar e destruir as suas obras malignas em nossa vida. Em certas situações, não só temos que orar, precisamos nos consagrar a Deus. Amados irmãos, há uma necessidade de nós nos lembrarmos do poder que existe na oração, do poder que existe no jejum. Na verdade, amados irmãos, nós, pela nossa própria capacidade, não temos como lutar contra o inimigo, não temos como lutar contra o diabo e seus demônios. Contra eles, pela nossa própria capacidade, nós somos mais do que derrotados. Mas quando Deus lutar por nós, quando Deus estiver ao nosso lado para pelejar por nós, a nossa vitória será garantida. Por isso mesmo há necessidade de nós buscarmos a Deus em oração, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. A palavra de Deus em Atos capítulo de número 16 ainda nos fala: Paulo, acompanhado por Silas, expulsou da vida de uma jovem o espírito de adivinhação, que era a esperança do lucro para os comerciantes daquela região. Eis que Paulo e Silas foram açoitados e depois colocados na prisão. Diz a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar hinos a Deus e oravam, e de repente um terremoto naquela cadeia caiu e quebrou as prisões de todos, e as prisões de todos foram libertas. Vejamos aqui o quão o louvor a Deus e a oração tem poder para criar mudanças, para criar transformação, para criar libertação. Amados irmãos, a palavra ainda nos diz o Senhor, quando os problemas amarrarem as suas mãos e os seus pés para destruírem-te, lembra-te, a sua boca não está amarrada. Busque e invoque o nome de Deus Todo-Poderoso. Cante louvores a Deus, e as cadeias que te amarraram serão quebradas e destruídas em nome de Jesus. O carcereiro que cuidava da prisão onde Paulo e Silas foram colocados, vendo tudo que Deus fez naquele lugar, tirou sua espada e quis matar-se. Mas Paulo disse: não te faças nenhum mal. E o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi esta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A nossa salvação vem através da nossa fé em Jesus Cristo e arrependimento dos pecados. Jesus Cristo morreu para nos salvar. O que resta nos fazer é decidir entregar a nossa vida a Jesus Cristo. E eis que Ele escreverá uma nova história em nossa vida, em sua vida. Você não é obra do acaso. Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Pai da glória, louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu nome. Que através deste áudio, Senhor, a tua vontade seja manifesta em nossa vida, em nome de Jesus. Toda honra, glória, reverência e adoração seja dada a Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.